Em abril de 2003, Aaron Helston saiu para fazer uma caminhada em alguns dos canyons de Utah. Mas infelizmente, no meio da caminhada, uma pedra de aproximadamente meia tonelada se desprendeu e acabou prendendo o braço direito dele contra uma das paredes do cânion. Naquele momento, ele tinha apenas 2 burritos e meio litro de água para sobreviver, e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Depois de 5 dias, ele tomou uma decisão que era de vida ou morte, arrancar ou não a própria mão para poder sair daquele lugar. E foi exatamente isso que Aaron decidiu. Ele decidiu arrancar a própria mão e não se arrependeu daquela decisão. E por que eu comecei contando essa história para vocês? Simplesmente porque hoje nós vamos falar de uma decisão que você pode tomar e que pode fazer uma mudança muito significativa na maneira como você vai estudar inglês daqui para frente. Se você vai aprender inglês sozinho ou se você vai continuar preferindo indo para cursos, fazendo aulas particulares ou talvez indo para cursos tradicionais mesmo, presenciais. E nesse momento de tomada de decisão, você talvez esteja se perguntando se aprender inglês sozinho é realmente uma vantagem, como que a gente aprende inglês sozinho, quanto tempo se demora para aprender inglês sozinho, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Então, se você quer entender como que você vai aprender inglês sozinho, quanto tempo demora para a gente aprender inglês sozinho e se realmente é uma vantagem estudar inglês sozinho, então não sai desse vídeo porque a gente vai ver esses 3 pontos ao decorrer de todo esse vídeo aqui. Então bora começar com o primeiro detalhe, né? Será que é vantajoso realmente aprender inglês sozinho? E eu já tenho que te dizer que sim, aprender inglês sozinho pode ser uma grande vantagem, especialmente se você souber o que você está fazendo. Até porque quando você estuda sem estar preso a um professor, sem estar preso a um curso, você tem mais conveniência, você consegue gastar menos dinheiro fazendo isso, ou seja, sai mais barato e ainda por cima você consegue aprender com mais efetividade, você consegue aprender mais rápido inglês. E eu vou te explicar por que isso aqui acontece e logo depois eu vou te falar como que você pode aprender inglês sozinho e quanto tempo demora para você aprender inglês estudando sem depender de ninguém. Para começar, eu quero te explicar por que aprender dessa maneira é mais conveniente. E a resposta é simples. Quando você não está dependendo de um professor, quando você não está dependendo de um curso, você acaba não se prendendo a horários, nem a métodos muito rigorosos, o que faz com que o seu estado de aprendizagem seja muito mais tranquilo. Você não precisa se preocupar com horários, organizar toda a sua rotina para se encaixar com o horário de outra pessoa. Você não precisa se preocupar caso você tenha uma emergência e não consiga participar de uma aula. E o melhor, você pode fazer tudo isso com o seu computador ou então com o seu celular, sem ficar se preocupando demais se você realmente tem que se locomover até um local para ter as aulas, ou então ter que esperar alguém chegar na sua casa para que você consiga ter as aulas. Isso nos ajuda a entender que realmente aprender sozinho é uma grande conveniência, é algo muito mais prático, mas agora eu quero explicar por que eu acredito que aprender inglês sozinho é muito mais barato do que você fazer cursos tradicionais, cursos online ou qualquer tipo de curso. E para a gente entender isso, eu vou fazer uma conta básica de matemática. Se a gente for fazer uma pesquisa nos cursos tradicionais, presenciais mesmo, você vai ter que gastar uma média de R$350 por mês já com livro e material, com o livro, o material do curso e o próprio curso. E além disso, você vai ter que ficar no mínimo 4 anos lá naquele curso. Se a gente fizer as contas rápidas, 350 vezes 4 anos, né, 350 por mês vezes 4 anos, você vai gastar no mínimo R$16.000 com um curso presencial, se você realmente for fazer um curso de maior qualidade, um curso em que você realmente recebe o apoio necessário para aprender. Então, gravou esse número, R$16.000. Se você quiser um professor particular, esse número ainda aumenta, porque se você vai pagar em média uns R$500 por mês para ter aulas com um professor particular, e isso se o professor cobrar um preço razoável. Em decorrer de apenas um ano, você já gastou R$6.000. Então, novamente, muito dinheiro. Se você for estudar 4 anos com esse professor, talvez você ainda gaste mais dinheiro do que num curso tradicional ali presencial. E também existem as alternativas de cursos online. Os cursos online você teoricamente vai estudar sozinho, mas você tem que se estudar focado no método específico ali daquele professor, com os materiais que ele disponibilizar. E de qualquer forma você ainda vai gastar uma média de R$3.000 com os cursos online que a gente tem hoje em dia, gravados com o suporte deles. E novamente, eu quero só pontuar aqui que nenhuma dessas opções são opções ruins. Eu só estou querendo dizer que elas são opções que vão ser mais caras do que você aprender sozinho, realmente entendendo o processo de estudo de inglês. Já que quando você estuda sem depender dessas outras coisas, você já tem tudo disponível que você precisa na internet. Então você não precisa gastar mais nada para aprender inglês. Talvez você, mesmo comprando livros de inglês que são muito bons, como por exemplo de Cambridge, Interchange, que é o que eu uso nas minhas aulas particulares, você comprando os 4 livros de Cambridge, você ainda não gasta nem R$1.000 com todos eles. Novamente,
mostrando que mesmo que você pegue materiais impressos para você trazer com atividades online, você ainda gasta menos do que em todos os outros cursos aí que você pode fazer. Além disso, você não precisa nem gastar com esses materiais, porque você pode aprender tudo pela internet de graça. E eu não estou falando que aprender inglês sozinho é uma vantagem, simplesmente porque eu não tenho um curso que te ensine a aprender inglês sozinho. Mas já que tocamos nesse assunto aleatoriamente, então fica aqui a dica, já que esse curso é o patrocinador desse vídeo aqui. E é um curso que vai te ajudar a gastar menos de 1/10 do que você gastaria até nos cursos gravados de inglês para finalmente aprender inglês, mas eu não vou falar disso agora, vou deixar mais para o fim do vídeo caso você queira saber. No momento eu vou focar em te explicar por que aprender inglês sozinho é uma vantagem e como que você pode começar a fazer isso. E agora eu quero te explicar por que eu realmente acredito que aprender inglês sozinho pode ser muito mais efetivo do que você aprender inglês em qualquer outros cursos que você faça. E eu realmente estou sendo honesto aqui, porque eu dou aulas particulares, então na verdade eu não estou querendo que você não faça aulas particulares, até porque se você quiser fazer, você pode fazer. Mas eu acredito que você tem o direito de saber que você tem essa outra opção e que se você se identificar mais com ela, vai ser muito melhor. E esse já é um dos motivos de por que aprender inglês pode ser mais efetivo quando você estuda sozinho. Simplesmente pelo fato de você estar sozinho, você vai conseguir observar o que funciona melhor para você, sem depender da aprovação de professores, sem depender da aprovação de outras pessoas, o que vai fazer com que você estude com maior tranquilidade. Quando você estuda sozinho, você vai focar em conteúdos que realmente vão te atrair e que vão te fazer bem. Você não vai ficar preso na pressão social de agradar todo mundo, de não errar quando você estiver numa sala de aula, o que vai fazer com que você consiga mais evolução, já que você vai se arriscar mais, você vai se imergir mais no inglês, sem ficar preocupado com o que outras pessoas vão dizer. E esse é um dos motivos principais de por que aprender inglês sozinho pode ser mais efetivo. Você não tem a pressão social, você aprende baseado no que você realmente gosta e você aprende por querer, não porque você está sendo pressionado por um professor ou por um curso. Então fica aí essas dicas. E se você está gostando desse conteúdo aqui, desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, porque isso aí ajuda demais a gente, já que quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é legal e divulga ele para mais pessoas. Mais pessoas vendo, a gente tem uma grande ajuda sua nesse momento. Mas agora vamos para a parte do vídeo que é a mais interessante, que eu acho que é a que você está esperando. Como que a gente faz para aprender inglês online sozinho? Na verdade, nem precisa ser online, né? Na verdade, pode ser de qualquer maneira. Nesse momento, talvez eu olhe muito mais aqui pro meu laptop, porque eu tenho que ter certeza de que eu não vou esquecer nada do que eu anotei aqui no script para passar para vocês. Então, se eu der uma olhadinha aqui, vocês não se preocupem. Até porque, nesse momento, para você aprender inglês sozinho, eu separei 3 pontos principais. E o primeiro é entender o seu objetivo. Por que eu tô dizendo para você ter como primeiro ponto para aprender inglês sozinho, entender o seu objetivo? E simplesmente porque entendendo de maneira clara o seu objetivo, você vai perder menos tempo e menos paciência ao estudar inglês. Porque pensa comigo, talvez você queira viajar, ou então talvez você queira aprender inglês por causa do trabalho, ou então para passar numa faculdade no exterior, para estudar fora, ou talvez para virar um professor de inglês. E como cada um desses objetivos é diferente, a abordagem que você vai ter para estudar cada um deles também vai ser diferente. E uma maneira clara de entender isso é quando você tem uma pessoa que quer aprender inglês para viajar. Talvez para essa pessoa, perder horas estudando regras de gramática não vai ser uma boa opção. Até porque em uma viagem você tem que muito mais saber se comunicar do que entender as regras pelas quais você vai estar falando ali, as regras que você vai usar ao se comunicar. Se você foca, na verdade, em vez de estudar gramática, estudar vocabulários de viagem, como por exemplo, vocabulário de aeroporto, vocabulário de restaurante, vocabulário de turismo, né, realmente para perguntar sobre as localizações, você vai economizar muito tempo e você não vai ficar enchendo o seu saco aí, perdendo a paciência com coisas que são desnecessárias de serem estudadas. Já se você estiver estudando inglês para trabalho, você vai ter que focar em estudar as coisas básicas muito bem, já que você não vai poder errar com tanta frequência a escrita, você não vai poder falar de uma maneira tão informal, principalmente quando você estiver falando com seus superiores. Então, aprender o inglês formal vai ser muito mais importante. Por isso, estudar mais regras gramaticais, nesse caso, vão ser ainda mais importantes. Já no caso de você estudar, se você quiser virar professor, aí, meu amigo, aí já era mesmo. Você vai ter que estudar tudo, tanto as formas informais, tanto as maneiras formais de falar, tanto como a gramática, tanto como entender listening melhor, como entender o reading melhor. Você vai ter que aglobar tudo do inglês, entendeu? Por isso que você entender o seu objetivo vai te ajudar, senão você vai ter que estudar muitas coisas que talvez te deixe perdido, sem realmente ser necessário para o seu objetivo final. Então, uma atividade já para esse vídeo, para já te ajudar a ter uma maneira prática de começar a estudar inglês, é colocar aqui embaixo qual é o seu objetivo.
comenta aí, qual que é o seu objetivo aprender inglês? Você está aprendendo inglês para viajar, para trabalho, para se tornar professor, ou então você quer aprender inglês simplesmente porque você quer estudar fora do país? Comenta aí embaixo, ou se você preferir, anota numa folha, porque esse objetivo vai ser muito importante, já que você está querendo aprender inglês sozinho, hein? E bom, nesse momento a segunda dica que eu tenho que dar para você é crie milestones. E o que são milestones? Simplesmente são metas que você vai colocar para você conseguir traquear, para você conseguir analisar o seu progresso. Se você criar essas metas, vai ser mais fácil para você identificar quando você evoluiu. E quando nós percebemos a evolução, principalmente quando a gente está estudando inglês, isso motiva a gente a continuar estudando e não desistir de primeira não, às vezes de segunda, de terceira, de continuar aprendendo. Então estabelecer metas claras de acordo com o seu objetivo vai te ajudar também a continuar estudando e a entender se a sua evolução está acontecendo, senão você vai estar perdendo tempo. Por exemplo, depois que você já tem o seu objetivo, e digamos que o seu objetivo seja aprender inglês para viagem, talvez a sua primeira milestone, a sua primeira meta, seja entender os preços, entender como fazer compras nos Estados Unidos ou onde você for viajar. Se você colocou isso como meta, você vai pesquisar como fazer compras em inglês, como perguntar o preço em inglês, como falar tais objetos em inglês. Depois que você estudou isso, você fala, bom, vamos ver se eu atingi essa meta. Você analisa, você vê se você consegue realmente cumprir aquela meta. Quando você entende que você consegue cumprir aquela meta, aí tudo fica ainda mais fácil, porque aí nesse momento você simplesmente vai ter que criar uma nova meta para atingir ela de novo. Ou se você quiser, você já pode espalhar metas, muitas metas no momento, para você ir simplesmente checando quando você chegar nessas metas e cumpri-las. E agora vem a terceira dica, que é uma dica que parece muito simples, mas ela realmente pode fazer a diferença, que é a dica de separar um momento específico para aprender. E nesse momento eu simplesmente tenho que dizer que você deve separar momentos do seu dia para você estudar inglês. Sinceramente, eu te aconselho a estudar 30 minutos no mínimo por dia, e eu já vou te explicar por quê. Mas se você conseguir colocar 30 minutos na segunda, 30 minutos na terça, 30 minutos na quarta e assim por diante, você vai observar que vai ser muito mais fácil você manter a constância ao estudar inglês, o que vai ser muito importante para o seu resultado final. E o motivo de eu ter te aconselhado a estudar 30 minutos por dia é porque esses 30 minutos vão trazer um efeito muito grande no final, enquanto o tempo você demora para aprender inglês. E eu já vou falar isso para você rapidinho, mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. E como eu falei no início do vídeo, esse vídeo está sendo feito com apoio do nosso próprio curso, A Rota do Inglês. Se você tiver interesse em aprender inglês sozinho, sem precisar de professores, sem precisar fazer curso de inglês, sem precisar comprar vários materiais por aí para aprender inglês, e no seu próprio ritmo, na tranquilidade da sua rotina, então esse curso é perfeito para você. Na Rota do Inglês, você vai aprender como entender o processo certo de estudos e como isso pode melhorar o seu resultado, que conteúdos são mais relevantes a serem estudados de acordo com o quadro europeu de referência, qual a melhor maneira de estudar para ter resultados mais rápidos e como tornar o inglês parte da sua rotina sem atrapalhar o seu dia a dia. Além de ter acesso a um plano de 6 meses, um plano que vai te mostrar exatamente o que você tem que fazer para atingir em 6 meses o nível A1 de acordo com o padrão europeu, o que geralmente demora 1 ano em estudos tradicionais. E então, para a gente finalizar aqui rápido, para a gente voltar para o conteúdo do vídeo, eu só quero te dizer que se você tiver interesse em conhecer melhor a Rota do Inglês, entender como assim, o que a gente explica lá, por que a Rota do Inglês é realmente importante para quem está querendo aprender inglês sozinho e como ela vai te fazer salvar dinheiro, não gastar tanto dinheiro aprendendo inglês e ao mesmo tempo acelerar o seu processo de estudos. Se você tiver interesse, é só clicar no link da descrição, que lá a gente tem todas as informações e a promoção especial que a gente está tendo no momento de gravação desse vídeo. Então confere lá se ainda está valendo no período que você está assistindo esse vídeo. Mas agora, vamos voltar para o nosso vídeo explicando agora quanto tempo se demora para aprender inglês sozinho. E para você entender quanto tempo se demora para aprender inglês sozinho, eu não estou tirando minhas próprias conclusões baseando no meu achismo. Na verdade, eu tirei essas minhas conclusões baseadas num quadro europeu. Lembra que eu falei do quadro europeu? No quadro europeu, ele traz o nível de inglês que cada pessoa pode ter, são níveis de inglês reconhecidos no mundo inteiro, e Cambridge separou uma tabela onde mostra quanto tempo se demora para atingir cada nível de inglês do quadro europeu. Se você observar, a tabela vai aparecer para vocês aqui em algum momento da tela, e ela demonstra que você precisa de um determinado período de horas para atingir cada nível. E eu já quero explicar que Cambridge tem até mesmo uma avaliação e um certificado específico para quem atinge o nível B2. Se você chegar no nível B2, você pode ganhar um certificado vitalício válido pelo mundo todo.
E o interessante é que essa tabela, criada pelo Conselho Europeu, que é feito pela União Europeia para ajudar as pessoas a entenderem que realmente uma média de quanto se demora para aprender tudo, ajuda a gente a entender que estudando uma média de 30 minutos por dia durante 26 semanas, você consegue atingir o nível A1, que é o primeiro nível ali de inglês que eles te trazem. E significa que em 6 meses você já tem o primeiro nível de inglês, demonstrando assim que em aproximadamente 2 anos você já consegue atingir o nível B2 e em 3 anos você atinge o nível C2, estudando consistentemente e de maneira correta. É claro que nós temos casos e casos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você tenha muito mais facilidade com idiomas do que outras pessoas. E aí isso vai te facilitar e te ajudar a aprender inglês. E talvez você demore metade do tempo que eu demorei, ou então metade do tempo que os outros vão demorar. Mas pode ser também que talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade quando estiver estudando inglês, e isso também não é um problema, porque o mais importante é você chegar no seu objetivo final. Lembre-se de que todo ser humano consegue aprender o idioma, até porque é uma das poucas habilidades que nós desenvolvemos desde crianças e que nós já fizemos em algum momento da nossa vida. E é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha entendido por que aprender inglês sozinho pode ser uma grande vantagem, como que você pode começar a aprender inglês sozinho e também quanto tempo demora para que você aprenda inglês sozinho. Se você gostou dessas dicas e da informação desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever aí no canal. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você não vai perder vídeos como esses com dicas práticas e rápidas para você aprender inglês sem precisar de ninguém. E é claro que se você quiser deixar um comentário aqui embaixo falando se você prefere aprender inglês sozinho ou se você prefere fazer um curso mais tradicional, para a gente conseguir entender que conteúdos a gente vai trazer para vocês, que vai ficar mais fácil a gente trazer, porque dessa maneira a gente consegue preparar um conteúdo melhor para você que está assistindo esse vídeo com a gente. Então é isso aí e eu te vejo na próxima aula. See you next class! Rapidinho, antes de eu desligar, eu só quero lembrar que o link para a Rota do Inglês continua aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhada para descobrir como aprender inglês sozinho, é só clicar lá. You hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.